Fala, traders! E aí, pessoal, Bonetti aqui falando, como é que estamos? E aí, como é que foram de Natal? Como é que estamos aí se preparando para virada de ano, né? Hoje é dia 28, já tá na finaleira, né? Eu, por mim, não vejo a hora de acabar esse ano, né? Que encerre de uma vez. Foi um ano bem complicado. Tá, um ano para mim foi um ano com bastante turbulências, bastante chato aí e tal. Enfim, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje nós vamos fazer o terceiro vídeo da série, né? A gente estava fazendo aí uma sequência de 3 vídeos. O primeiro vídeo foi falando sobre o nosso operacional. Eu vou deixar nos comentários aqui um link lá para o vídeo, caso vocês não tenham visto ainda. Tá? O segundo vídeo foi falando sobre como faz para instalar o nosso indicador, todos os passos direitinho, tá? O mesmo passo a passo que eu mando para vocês na hora que vocês fazem a solicitação da licença. E hoje eu acho que é o vídeo assim, né, um divisor de águas. Hoje vai ser um vídeo falando sobre algumas questões extras, tá? Que eu acho bem interessante, que a gente vai, digamos assim, a gente vai embutir no nosso operacional, tá? Então vamos lá, para começar, antes de começar, né, primeiro roda a nossa vinheta e depois a gente volta pro vídeo. Belezinha? Vamos lá então. Seguinte, cara, uma coisa que é muito importante é vocês sempre estarem estudando. Sempre estar estudando, né? Então eu tenho aqui na minha cabeceira de mesa, aqui na mesa do escritório, eu tenho aqui um livro que eu já tinha mostrado para vocês, né? Um tempo atrás, né? Ó, esse aqui, a Análise Técnica dos Mercados Financeiros. É um livro muito bom, vou botar para cá para enxergar melhor, tá? Um livro que eu tiro muita informação daqui, valido várias coisas por aqui também, né? Então, assim, às vezes a gente passa por momentos meio complicados e acredita que o nosso operacional tá ruim, a nossa programação tá ruim, né? Então eu vou ali no livro e dou uma olhada e vejo que não, ela é baseada em científicos, né? Não é da minha cabeça, né? Outro livro que eu tô finalizando a leitura agora, que é esse aqui, ó, recomendo também, ó, Candlestick, tá? Vou botar esse lado aqui, ó. Então, são livros que a gente sempre busca aprender, eu pelo menos, né, tô sempre estudando e buscando aprender e buscando formas de melhorar, né, o nosso operacional, pegar alguma dica, pegar alguma coisa que possa facilitar e principalmente o que me motiva é a questão dos loss. Então, por exemplo, assim, quando acontece um loss, eu sempre gosto de estudar o porquê daquele loss, o porquê aconteceu aquele loss e tentar descobrir formas de eu evitar esse tipo de loss, tá? Então, eu sou obcecado por isso. Toda vez que dá um loss, eu quero inventar um indicador novo, eu quero inventar uma forma nova, eu quero inventar alguma coisa para escapar daquele loss. Então eu tô sempre estudando, buscando novos métodos, novas maneiras de filtrar melhor. Nunca vai mudar o nosso indicador. O indicador sempre vai ficar o mesmo, o método de operação vai ser sempre o mesmo, mas sempre a gente tenta melhorar. Por exemplo, quem nos acompanha há bastante tempo viu que agora nessa última versão, da versão 9, que é a que a gente está utilizando no momento, agora nós temos lá as linhas de reversão. Então, antigamente nós não tínhamos isso, né? Então agora nós temos as zonas de reversão que pegam justamente quando o preço já está esticado demais e ele dá as oportunidades de retorno do preço à linha de ouro. Então a gente pode ganhar na ida e pode ganhar na volta. Hoje foi um dia que mostrou isso, né, claramente. Eu acabei de postar um videozinho aí para vocês, né? Não sei se vocês viram, que deu mais de 1000 pontos na ida e deu uns 500 pontos na volta. Então a gente vai ver isso aí também,
tá? Então assim, a dica é, nunca parem de estudar. Vocês têm que estar sempre buscando informações, né? Eu, por exemplo, faço parte de várias comunidades de programadores, eu estou sempre buscando indicadores de outros amigos, de outros desenvolvedores, fazendo cursos. Sempre faço um curso ou outro para aprender formas novas, diferentes, pensando assim, ó, com viés sempre de trazer algo de bom daquele curso para dentro do nosso operacional, tá? Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes eu estudo uma coisa e vejo, isso aqui não encaixa no que a gente pensa, na forma com que a gente trabalha e tal. Porque se tu for ver, existem milhares de formas de operar, milhares de indicadores, milhares de setups, robôs, enfim, existem diversos métodos, tá? Então assim, não existe um método certo e não existe um método errado. O que existe é você encontrar um método que se adapte à sua personalidade e que você consiga utilizar ele com frequência, né? Então assim, tudo que tu utilizar com frequência, repetição, tu vai pegando as manhas, tu vai entendendo, tá? Então isso é para qualquer indicador, não interessa se é o meu ou se é outro, qualquer indicador que tu pegue, sempre vai ser assim. Tu tem que ter ali 1 mês, 2, 3 meses, às vezes 1 ano. Dependendo da complexidade, tu tem que ter 1 ano ali trabalhando todo dia para te poder entender as manhas do mercado, como o indicador se comporta, como ele se comporta no mercado de tendência, como se comporta no mercado de super tendência, como se comporta no mercado lateral, né? Como ele se comporta quando o mercado vem contra. Então assim, tem que ter disciplina, focar numa estratégia e ficar nela sempre. Enfim, e estudar, como eu estou falando, né? Então assim, ó, recentemente eu fiz aí uns cursos, né? E nesses cursos eu fui atrás, né, de algumas questões para eliminar esses loss, como eu falei. E aí hoje a gente vai mostrar isso e vocês vão pirar no que eu vou trazer, tá? Então vamos passar lá pro gráfico para a gente dar uma olhadinha. Então olha só aqui, ó. Hoje eu coloquei aqui, não reparem aqui, ó, tá uns certificados, uns diplomas. Isso daqui vai ter mais aqui mais para baixo, mas isso daqui é da minha graduação e da pós-graduação. Tem da graduação da minha esposa, da faculdade da minha esposa, também da pós-graduação da minha esposa. Então a gente vai estar colocando aqui nessa parede para ficar bem interessante. Na entrada do escritório vai ficar esses nossos diplomas, né? Da minha graduação, da minha pós-graduação. Eu tenho 2 pós-graduações, da minha esposa também tem 2, então a gente vai colocar ali para ficar bonitinho. Tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Dando uma olhadinha aqui no nosso gráfico, gente. Olha só, isso aqui hoje, dia 28, tá? Então olha ali embaixo, 28 de dezembro, o mercado está andando, está trabalhando. Agora são 1h45, basicamente, da tarde, tá? O mercado está trabalhando, mas vamos dar uma olhadinha como é que foi hoje. Olha só que interessante o nosso indicador foi hoje. No primeiro momento, então, nós temos aqui essa linha pontilhada que mostra o início do dia, certo? Eu gosto de deixar aqui para poder diferenciar onde acaba um dia e onde começa outro. Então aqui foi o início do dia. Ele já saiu dando entrada de uma operação, tá? Mas nós, como todo mundo sabe, nós não operamos dentro da primeira meia hora. Mas isso é uma recomendação, tá? Uma recomendação. Nós não operamos dentro da primeira meia hora e deixamos ali essa operação correr. Porém, se tu tivesse entrado nela, digamos que tu entrou aqui, logo no primeiro candle, né? Teria dado aí um valor já expressivo. Se fosse até aqui, teria dado 490. Mas se mantivesse até alguém, ele ia voltar um pouquinho, dar um pouquinho de calor aqui, coisa pouca, ó, deu 80 pontos, 100 pontos no máximo ele deu de calor, né? Isso olhando por aqui, deixa eu ver, por aqui acho que foi a mesma coisa. Aqui chegou a dar 200 pontos de calor, mas aí depois ele foi e bateu os 500 pontos lá, foi até mais, ó, 630 pontos, tá? Mas essa operação a gente não pegou,
quando eu olhei o mercado, ele já saiu assim, eu disse, nem vou olhar, deixa quieto, tá? E não fiz nada, não operei, não fiz nada. Aí, olha que maravilha, ó. Olha como é interessante e como o mercado se comporta, né? Oportunidade tem direto, não é, tu não precisa ficar operando, que nem eu tava falando, acho que com Elvis, né? Um abraço aí, Elvis. Falando com ele sobre a questão do dedo nervoso, né? Então, assim, é comum os operadores ficarem com essa questão do dedo nervoso, né? O cara precisa estar clicando em operação, ele precisa estar em operação, e se ele não consegue ficar 5 minutos sem operar, que já dá um batimento cardíaco, já se altera, a pessoa já fica nervosa, irritada, porque ela está querendo entrar numa operação. Isso só serve para fazer mal, né? Então, tu tem que mudar a forma de pensar. Tu tem que pensar ao contrário. Quanto menos operações tu fizer, melhor. O objetivo é tu proteger o teu capital, tá? Então, tu tem que estar que nem um sniper, né? Tu dá um tiro certo com todas as questões envolvidas no teu operacional, né? Ou seja, tá numa região boa, tá numa estrutura boa, né? Tá tudo certinho. Aí tu entra, se der gain, beleza, se der loss, faz parte, né? Então, assim, como eu sempre comento, se tu fizer uma operação, eu me sinto assim, um exemplo, eu faço uma operação, eu olho lá, tá tudo alinhado, tudo que eu analisei, tá tudo certinho, entrei na operação e aí foi a meu favor, deu gain, ótimo, e obviamente vou ficar feliz. Mas se eu analisei tudo certinho, tá tudo conforme, entrei na operação e deu loss, é óbvio que eu vou ficar puto da cara, eu vou ficar indignado, porém eu vou aceitar mais fácil, tá? Isso é o mesmo exemplo que eu dou sempre. Por exemplo, se vocês estiverem escutando o meu cachorro latindo, se tu tá ali torcedor fanático por um time, aí o teu time vai lá e joga bem pra caramba, joga muito bem e ganha, beleza, tu vai ficar feliz. Agora imagina se o teu time joga muito bem, porém o time adversário jogou melhor e ganhou, né? E o teu time perdeu. Tu vai ficar triste, não vai? Vai ficar triste. Porém, tu vai aceitar mais fácil porque o teu time jogou bem, né? O teu time se dedicou, mas perdeu. Ele não perdeu por incompetência, ele perdeu porque o time adversário é superior. Então tu acaba aceitando mais fácil. No mercado financeiro é a mesma coisa. Se tu operou bem, se tu tá todos os fatores ali direcionados pro teu lado e tu operou e foi contra e deu loss, é a mesma coisa que o teu time jogou muito bem, mas perdeu, tá? Então tu vai ficar indignado, mas vai aceitar mais fácil depois. Agora o contrário, o teu time foi lá e não jogou nada, né? Só ficou brincando, fazendo bagunça e aí obviamente perdeu. Como é que tu vai se sentir? Tu não vai ficar indignado mais ainda porque o time foi mal, né? O time não foi escalado bem. Olha o exemplo aí da seleção brasileira agora na Copa, né? Quantas pessoas indignadas reclamando, por quê? Porque teve vários problemas, né, que poderiam ser evitados, né? O time já estava ganhando, aí começou a fazer coisa que não precisava, enfim, aí no fim acabou entregando o ouro ao bandido, né? Enfim, então essa analogia é importante a gente analisar, tá? Então, olha só como foi hoje. Essa ideia era só para falar que essa primeira operação, então a gente não operou, e aí mostrar que não precisa operar toda hora, né? Ficar clicando toda hora. Tu tem que ter paciência. Tem que ter paciência e agir no momento certo. Saber que vai ter outras oportunidades. Saber que vai ter outras operações dentro do dia, né? Das 9 da manhã até... Hoje nós estamos com o mercado indo até às 6h20, 6h30, né? Mas eu sempre coloco ali 9h30 até 5h30. 5h30 é o meu limite, né? 9h30, 5h30. Tá? Então, até às 5h30 tem muito mercado pela frente.
E aí vai surgir muitas outras oportunidades, tá? Então tu tem que ter paciência, não adianta sair clicando em tudo quanto é operação. Nós perdemos essa operação, fiquei de boa, fiquei tranquilo, fiquei aguardando aparecer outra, tá? Beleza, aí olha que beleza que aconteceu aqui, ó. Aqui foi 10h50, né? Isso, 10h50 apareceu essa oportunidade. E aí olha só o que a gente fez, entramos aqui e olha lá, olha quantos pontos, até quantos pontos ela foi. Ela chegou a atingir 1.134 pontos, tá? E aí aqui eu fiz um post e mandei para vocês aí que daria para esticar essa operação tranquilamente até os 1.000 pontos. Dava para tirar 1.000 pontos de boa. Como que a gente faria isso? Nós iríamos entrar aqui com o objetivo de 500 pontos, né? Que é o nosso gain. Muito bem. Percebendo que o candle está verde, ele está se mantendo forte, quando ele estiver chegando no teu objetivo aqui, que é 500 pontos, mais ou menos aqui, né? Antes dele bater nos teus 500 pontos, tu reposiciona o teu gain um pouco mais para frente. E aí, obviamente, tu vai pegar o teu stop lá de baixo, né? E vai reposicionar ele, vai deixar ele numa posição protegida. Então, antes tu estaria entrando lá com um gain de 500 pontos e um loss de 300 pontos. Quando o teu objetivo já está quase batendo 500, tu pega aquele 500 e joga, digamos, para 700. E aí tu pega aqueles 300 de loss e já protege, sei lá, em 300, 400, mais ou menos ali. E aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, tu percebe que o preço ele não voltou em momento algum. Ó. Ele subiu. Aqui ele deu uma rateadinha para baixo aqui de quantos? 50 pontos. Nem isso. 50 pontos ele desceu e depois ele subiu. Aqui também deu uma descidinha de 78 pontos. E depois ele só subiu. Então tu poderia ter protegido essa operação tranquilo até 1.000 pontos. Ah, mas Bonetti, eu não tinha como eu sair aqui nessa pontinha. Tinha como tu sair aqui. Por que tu tinha como sair aqui? Por causa da zona de reversão. Então era só tu ver que o preço 500 pontos era aqui. Aí tu joga ele mais para cima, bota lá 700 pontos. 700 pontos é mais ou menos aqui. Aí tu vê que o preço está chegando nos 700 pontos, protege lá a tua operação em 500 pontos e joga o teu gain mais para cima. Joga em 1.000 pontos. E aí, vendo que o preço está chegando em 1.000 pontos, pega o teu stop lá, protege em 700, 800 pontos e joga o teu objetivo mais para cima. Tu iria jogar ele aqui em cima. Aí, quando chegasse aqui em cima, tu já ia perceber, olha, já estamos na zona de reversão, certo? Estamos na zona de reversão. A chance do preço chegar nessa zona de reversão e voltar, ela é grande. A menos que seja uma super tendência. Quando é uma super tendência, o preço ele fura essa zona de reversão e vai embora. Mas quando é dias normais, tudo normal, o preço ele chega aqui na zona de reversão, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ele vai voltar. E aí o que aconteceu? Tu poderia ter protegido até aqui. Feito isso, olha quanto... Com certeza tu poderia ter saído aqui, ó, nesse aqui, com 1.000 pontos, facinho, ó, 1.050 pontos dava para pegar, levando até a zona de reversão, tá? Depois disso, olha o que aconteceu, o nosso indicador, ele entendeu que chegamos na zona de reversão e o mercado todo entendeu isso. Chegamos na zona de reversão, então agora nós vamos voltar. E aí o preço começou a voltar. E olha que interessante, nós marcamos uma entrada de venda e deu mais 517 pontos. Olha ali, vamos botar 500 pontos, tá? Pegando esse pedacinho mais para baixo, ó, deu ali 500 pontos, beleza? Então dava para ter pego 1.500 pontos de boa, sem galho, sem estresse. Ah, mas Bonetti, aqui será que ele poderia ter esticado e voltado lá para a linha de ouro? Poderia, isso seria o famoso retorno em V, ele iria subir e descer. Ah, então como é que eu poderia ter esticado a operação para baixo? Poderia,
poderia ter pego essa operação aqui e ter feito a mesma coisa, e esticando, esticando, esticando. Quando que tu ia sair? Nesse box branco. No momento que ele fez um box contrário e pintou de branco, ele entende, o nosso indicador está te informando que a força vendedora que estava vindo aqui, ela não é mais predominante. Ela perdeu essa força. Então agora ela está em estado de neutralidade. Então tu poderia, em vez de ter batido teus 500 pontos aqui, ter saído aqui, ó. Na hora que fechou o branco, tu sai aqui. Teria pego aí 270 pontos, tá? Então aqui dava para ter esticado de boa 1000 pontos e aqui dava para ter pego tranquilo 270 pontos ou ter saído nos 500 pontos, tá? Então veja como é que foi o dia. Aqui era o que? 11 horas da manhã, 11h10. Já tinha encerrado as operações do dia, podia ir embora e não operar mais. Eu mesmo, depois que na hora que eu mandei o vídeo para vocês, eu já não estava mais operando, eu já tinha encerrado as operações. Tá? Então daqui para frente, depois que fechou aqui, eu nem olhei mais o mercado, eu fui fazer outras coisas e tudo mais. Tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Depois o mercado andou, né? Vamos ver aqui, o mercado andou mais um pouco e nesse momento tá assim, tá? Não tivemos mais, tivemos uma operação por aqui, ó, se vocês forem ver, essa operação aqui, ó, Candle 60, tá? Entrando nela, o que vocês têm que pensar? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui, ó, Candle 60, tá? Esse cara aqui, deu uma operação de compra. Aí o que vocês têm que pensar? Cara, nós estamos bem próximos da linha da zona de reversão, certo? Então, não é prudente que você faça uma entrada aqui, mas não vá com o objetivo de 500 pontos. Porque se tu fizer um objetivo de 500 pontos, olha só, 500 pontos vai dar mais ou menos aqui em cima. Ai, ficou um negocinho na frente ali. 430, 450, 480, 500 pontos. Ó, 500 pontos vai dar mais ou menos aqui na segunda zona de reversão. É mais ou menos aqui que vai dar os 500. Então pode acontecer do preço não chegar nessa zona. Pode acontecer do preço chegar na primeira zona de reversão e voltar. E não vai te dar os teus 500 pontos. Então tu entra nessa operação, mas entra com um pouco mais de prudência. Entra buscando algo próximo da primeira zona de reversão, algo aqui, um objetivo por aqui, entendeu? Por quê? Por causa que tu já está próximo da zona de reversão. E foi exatamente isso que aconteceu. O preço abriu aqui, deu uma compra, ele foi para a zona de reversão, bateu na zona de reversão, identificou que não, chegamos numa zona de reversão, vamos voltar. E aí o preço voltou. Então aqui, se tu ficou esperando 500 pontos, tu tinha que se ligar nesse detalhe, né? Estamos próximos da zona de reversão. Não vale a pena entrar aqui com 500 pontos. Busca um valor mais baixo, um alvo mais baixo, um alvo mais factível, entendeu? Muito bem. Então aqui dava para ter pego também. Eu colocaria o alvo aqui em cima da linha. Eu ia botar o meu alvo em cima da linha da zona de reversão. E ele ia bater lá. Ó. Ele ia bater e ia me dar 280 pontos de boa, sem estresse. Depois ele marcou aqui uma venda. Essa venda, olha o que aconteceu. Entramos aqui e o preço veio para baixo 100 pontos. Tá? E depois ele voltou e ficou verde. Ele voltou para cima, deixou aqui negativo 98, 100 pontos. Depois ele pintou verde, tá? Quando ele pinta verde, por que assim, ele deveria ter pintado verde ou deveria ter pintado branco ou não deveria ter pintado nada? Tem que entender como é que funciona o indicador, tá? O indicador, ele sempre, toda vez, ele vai pintar os pivôs. Lembra? A gente já falou isso 1 milhão de vezes. Ele sempre pinta os pivôs. O que é o pivô? O mercado vem descendo, aí ele aponta para cima. Essa apontada para cima é um pivô. O mercado vai subindo, ele aponta para baixo, essa apontada para baixo é o pivô. Então ele entende que ali pode ser um momento que ele vai reverter. Tá? Então olha aqui o que aconteceu. O indicador, ele pensou isso. O mercado estava descendo
e aí ele apontou para cima e pintou um pivô de compra. A gente entra comprado aqui? Não, né? Porque a gente já entrou vendido aqui, certo? Nós já entramos vendido no 64. O que tu poderia fazer aqui é sair da operação, tá? Tu poderia sair da operação no momento em que ele pintou verde. Porém, o que a gente pensa, né? Pô, ele pintou uma venda aqui. Já estou na zona de reversão, né? Ele pintou uma venda. Eu entrei vendido. Ele desceu um pouquinho e subiu. Quando ele subiu aqui, a chance dele continuar subindo é maior ou menor do que a chance que ele vai ter de cair? Qual é a maior probabilidade? Estando nesta região, a maior probabilidade é ele subir e ir contra a zona de reversão, ou é a maior probabilidade é dele descer? Com certeza a maior probabilidade é dele descer, porque nós estamos muito próximo da zona de reversão, certo? Então aqui, quem entrou vendido aqui, não iria sair aqui. Eu recomendaria deixar o stop de 300 pontos e ver até onde ele iria. E deixar estopar. No caso aqui, olha só onde é que é os 300 pontos, onde está. Está um pouco acima da zona de reversão, olha ali, ó. 299, 300 pontos, ó. Estaria aqui. O que aconteceu? O preço nem foi tanto assim, né? Ele foi a 178, 185, vamos botar ali 190, vamos arredondar. Foi a 190 pontos contra. E depois o que aconteceu? Olha lá, veio tudo a favor. E ele chegou a bater 800 pontos. Então aqui tu poderia ter pego também mais, sei lá, no mínimo aí uns 600, 700 pontos dava para ter pego, tá? Ah, mas Bonetti, olha só, aqui pintou de verde, tá? Eu entendi que ele pintou de verde porque era um pivô. Mas por que aqui pintou de branco? Por causa do seguinte, o indicador ele entende que a tendência mudou, certo? Qual é a tendência antes desse branco? Não era o verde? Então é por isso que ele ficou branco. Porque olha só, ele te aponta uma entrada de venda. E aí fica vermelho. No momento que ele entende que a força predominante dessa indicação que ele te deu de venda, a força predominante mudou, ele vai pintar de branco. Então, ó, te indiquei uma venda, tá vermelhinho. Enquanto estiver vermelhinho, a força predominante é de venda. No momento que a força predominante mudou para compra, ele pinta de branco. Muito bem, entenderam o raciocínio? Agora a mesma coisa aqui, ó. Ele pintou de verde, por quê? Ele está te dizendo que neste momento existe um pivô de alta, um pivô para compra, para entrada de compra. A força predominante neste momento aqui, ela é de compra. E aí ele pintou de verde. Beleza, no próximo candle ele já identificou que não é mais, a força já não é mais de compra. A força mudou. Então, por isso que ele não pinta mais aqui de verde nem de vermelho. Ele deixa branco, porque é o contrário do verde ali, né? Se ele te deu uma entrada de predominância de compra e a força mudou, no momento que ela mudou, ele pinta de branco. Certo? Ele poderia pintar de vermelho aqui para dar continuidade? Poderia, se não tivesse esse verde. Tá? Se não tivesse o verde aqui, ele poderia pintar. Poderia acontecer também o seguinte, ó, vamos imaginar que não tem esse verde. Ele pintou vermelho, força predominante de venda. Aí ele fez um candle para cima, ele entendeu que essa força de venda mudou, não tem mais força de venda, mas ele pinta de branco, porque a força mudou, certo? E aí depois ele cai. Quando ele cai, vai continuar tudo branco, tá? Porque ele não identifica, olha, era venda, aí agora não é mais, aí agora é venda, então pinta de vermelho. Não. No momento que ele identificou que a força mudou, ele coloca branco. E aí depois, mesmo que a força venha de novo na sequência, ele vai manter branco, tá? Então aqui tu poderia continuar vendido todo esse trecho aqui e ter pego todo esse pedaço. Certo? Então isso é só um breve resuminho de como é que tá até o momento no dia de hoje, tá? Dia 28 de dezembro. Então, galera, vamos aos extras.
aos extras de hoje, do nosso operacional. Primeiro eu quero deixar claro que esses extras são estudos extras que a gente vai colocar, mas não são obrigatórios. Não são obrigatórios, tá? São estudos que eu acredito que agregam muito valor, tá? Eu acredito que agregam muito valor e eu vou mostrar hoje para vocês que eu passei a utilizá-los, eu passei a colocar eles na minha rotina e eles estão me ajudando bastante também, principalmente nessa questão de loss, de tentar eliminar os loss. É claro que não existe um indicador perfeito, 100%. Não existe uma estratégia que vai te eliminar todos os loss e tu nunca mais vai ter loss na vida. Não. Como eu já disse, né? Pode estar todos os astros alinhados, pode estar o Sol, a Lua, a Terra, Vênus, Marte, pode estar todos os planetas alinhados, pode estar tudo certo. Tu fez a operação e deu loss. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Então isso faz parte, certo? Mas assim, esses que eu vou mostrar para vocês, olha, sinceramente, cara, ajudam bastante. Então, primeiro deles, tá? Primeiro deles é uma indicação que eu acredito que muita gente conhece, tá? Eu antigamente usava, mas depois que a gente começou lá na versão 2, 3, eu acabei tirando, né? Porque eu achava que poluía a tela um pouco, tá? E aí eu acabei tirando. Porém, agora, dando uma olhada novamente, eu acho que é bem interessante e eu acho que é válido vocês colocarem na tela, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz? Não é um indicador, é apenas uma marcação, que alguns chamam de... Só um instante. Vamos lá, tocou meu telefone aqui, aí eu atendi e ficou no mudo, ninguém falou nada, né? Então, deixa eu colocar agora aqui no silencioso pra gente não ter mais interrupções, tá? Vamos lá. Então assim, ó, não é um indicador, é uma marcação, tá? Essa marcação, alguns chamam de bola-bola, outros chamam de milhar, 1000, 00, não sei como é que é o nome que vocês colocam aí, que vocês dão na região de vocês, tá? Mas o que significa isso? É tu fazer uma marcação nas regiões de 1000, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Estão vendo aqui que nós temos aqui no meu caso aqui, eu tenho a marcações de preço, né? Ela tá ali, por exemplo, o que tá aparecendo aqui, ó, marca para mim só o valor da zona de reversão, o valor dessa zona, né? Aqui o valor, esse vermelhinho e esse verde aqui são as indicações isso vocês já têm, tá? Eu acho que eu nunca expliquei isso, mas vamos lá. Esse verde aqui é a indicação de onde o candle vai fechar, se ele fechar positivo, e esse vermelho aqui é onde o candle vai fechar, se ele fechar negativo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o box no Renko, ele nunca fecha um do lado do outro. Ele sempre fecha um acima ou abaixo, certo? Isso é regra. Mas, às vezes, tu quer saber aonde ele vai fechar. Então, por exemplo, aqui, ó, esse box que está rolando aqui, ó, que ele está trabalhando, onde ele vai fechar se ele for para cima? Ele vai fechar nesse alinhamento aqui, ó. Então, olha lá o verde, ó. Olha o verde ali onde está marcando. Tá vendo? Bem aqui nesse cantinho, ó. O verde está aqui, é justamente no alinhamento desse box. Então, esse sinal verde me mostra onde o box vai fechar, se ele fechar acima. E esse vermelho aqui é onde ele me mostra onde ele vai fechar, se ele fechar abaixo. Então, olha aqui, se ele fechar abaixo, ele vai fechar nesse cara aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo lá? Então, isso já vem no nosso indicador, eu já coloquei, tá? Então, todo mundo, desde a versão 4, se eu não me engano, já tem isso. Então, essas aqui são algumas marcações que tem. Aqui também tem a marcação da linha de ouro, né? Enfim,
Na tela de vocês pode ser que tenha um monte de numerozinhos aqui, um monte, tá? Mas isso vai do gosto de cada um. Então, olha só, estão vendo esse daqui, ó, 111 mil, certo? Aqui é o tal do bola-bola, ou milhar, ou mil, ou centena, sei lá como é que chamam na região de vocês. Mas toda vez que ele faz esse 000, toda vez que ele faz esse 000, é o que a gente chama de bola, tá? Então, esse 000 é uma região muito forte. Onde é que tem outro 00? Aqui, ó, 112 mil. 112 mil. Aí, se tu for mais para cima, tem lá os 113 mil. E assim por diante, tá? Se vocês forem olhar na tela de vocês, no gráfico de vocês, vocês vão enxergar lá 110 mil, 111, 112, 109, tá? Colocar uma linha nessas regiões de bola, tá? Vamos padronizar aqui, região de bola ou bola-bola, é interessante. Como é que tu faz para fazer isso? Tu vem aqui, nesse canto aqui, clica com o botão direito, coloca ali, propriedades de escala de preços, tá? Vai abrir essa tela, tu vai vir aqui em grade automática. No grade automática, tu vai colocar aqui, ó, intervalo de 200, tá? E aí tu coloca um preço de referência. Eu coloquei 90 mil, tá? Mas é só para ele ter uma referência para saber da onde ele vai. Então coloca aqui intervalo de 200 e preço de referência pode ser 90 mil. E aqui a cor da linha que tu queira. Eu botei um cinza pontilhado e vou dar OK. Ah, eu acho que eu não tinha colocado lá, peraí. Eu esqueci de uma coisa. Aqui, ó. Tem que marcar essa opção, ó. Grid horizontal. Senão ele não mostra, tá? Então, marca essa opção aqui. Deixa ali intervalo de 200, preço de referência 90 e escolhe aqui a linha, é a cor que tu quer. Quando eu der o OK, olha lá o que ele faz, ó. Ele colocou essa linha. Eu até vou colocar ela de uma outra cor para vocês, né? Vamos botar aqui, vamos botar um azul, uma cor bem diferente do que eu já tenho, né? Ó, ficou azul. Dá para ver? Eu não sei se acho que azul ficou bem ruim aí para a imagem de vocês, né? Vamos colocar uma cor que fique fácil de todo mundo enxergar, então. Bota azul claro. Tá, pode ser azul claro, beleza? Então, olha só. Aqui, então, esse azul claro, ele está marcando a região de 112 mil, 111 mil, 110 mil e assim por diante, tá? 109 mil. Cada vez que chegarmos na região do bola, ele vai marcar. Muito bem. Agora, para que serve isso? Vamos dar uma olhadinha para trás e vamos ver o que acontece. Olha só o dia de hoje, por exemplo. Nós temos aqui o preço, ele rompeu a primeira zona de reversão e ele não passou do bola. Ele chegou perto do bola e aí a galera que está nessa região aqui defendeu e mandou voltar. Depois ele foi de novo e olha onde ele bateu. Ele bateu justamente na região do bola e ele não voltou. E ele não conseguiu andar, ele voltou. Então percebe que aqui nós temos duas coisas impedindo o preço de andar. Nós temos a região do bola e nós temos a zona de reversão. O nome disso é confluências, tá? Então sugiro que vocês estudem as confluências. O que são confluências? Quando tu tem 2, 3, 4 coisas a teu favor. É as famosas estatísticas, né? Então tu quer, por exemplo, fazer uma operação para um determinado lado. E aí naquele lado ali tu tá percebendo que tu tem ali um indicador que aponta para o mesmo lado, tu tem lá uma estrutura que aponta para o mesmo lado, tu tem uma região, tu tem outros indicadores que apontam para o mesmo lado. Ou seja, é a confluência desses indicadores te deixa mais seguro. Então aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui, por que eu não entrei nessa compra aqui? Primeiro porque ele estava muito perto da zona de reversão. E outra, claro, eu já estava vendido, né? Eu já estava vendido aqui. Mas digamos que não tivesse vendido aqui e desse essa entrada de compra. Eu não iria entrar primeiro por causa da zona de reversão, que eu já estou muito perto.
eu teria aqui um espaço muito pequeno, ó, um espaço de no máximo 100, 150 pontos, às vezes nem isso, ó, até a zona de reversão. Então não valeria a pena eu me arriscar por causa de 100 pontos. E outra é a região do bola, tá? Então, muito bem. Vamos dar uma olhadinha mais para trás. Ah, olha aqui, ó, ainda no dia de hoje, olha ali, ó, quando o preço desceu, ele bateu na região do bola lá embaixo, ó, bateu ali e não continuou. É uma região que a galera defendeu e aí o preço voltou, certo? Olha aqui, ó, ainda no dia de hoje, ó, o preço foi, bateu no bola, a galera defendeu e ele voltou. Claro que aí depois ele furou, mas aqui ele defendeu. Se vocês forem olhar mais para trás, ó, olha aqui, ó, o preço bateu no bola, defendeu, né? Ó, olhando mais para trás, aqui nas marcações que eu já tinha, olha aqui, ó, esse loss. Olha aqui esse loss, galera. Isso aqui é o dia 26. Dia 26. Nós tivemos um loss aqui. Agora, com a linha do bola, nós poderíamos ter fugido desse loss. Porque olha ali o que acontece. Ó, ele deu uma venda aqui, muito próximo do bola. Então olha só a distância que ele tinha do bola, 100 pontos. Então será que valeria a pena a gente entrar vendido aqui? Será que o mercado ia ter força de romper o bola e me dar os 500 pontos? São coisas que eu não sei, eu não tenho como garantir, né? Eu não tenho como garantir, mas eu sei que aqui é uma região que é defendida. Então, se eu sei que aqui é uma região que é defendida, tanto para cima, tanto para baixo, né? E me dá uma compra ou uma venda muito próximo dessa região, acaba não valendo a pena eu entrar. Agora, claro, aquele dedo nervoso, ele vai entrar e dane-se, né? Não quer saber se tem ou não tem. Mas a pessoa que está mais controlada, está mais com calma e sabe que vai ter mais oportunidades mais para frente, não se preocupa em perder a oportunidade. Pode acontecer de eu fazer a minha entrada aqui e o mercado fazer isso aqui, ó, vir lá para baixo. Pode acontecer. Mas aí vai de ti aceitar que isso faz parte, tá? Então, assim, eu prefiro não entrar aqui e garantir o meu dinheiro no bolso do que eu entrar aqui e correr o risco. Porque aqui eu vou correr o risco. Agora, claro, eu vou correr o risco de ganhar e vou correr o risco de perder. Qual tu prefere? Correr o risco ou ficar com o teu dinheiro no bolso? Né? Então tem isso. Muito bem, então tu viu que aqui ele defendeu. Aqui foi um loss que a gente poderia ter evitado. Vamos ver se a gente acha mais aqui, ó. Olha só aqui, ó. O preço foi lá, bateu aqui e continuou caindo. Aqui na zona de reversão. Olha aqui, ó. Dia 23. O preço deu uma entrada de venda aqui. Uma venda. Então nós viemos aqui, veio descendo. Já estávamos em 300 pontos. 300 pontos. Aí o que aconteceu aqui? Por que a gente não chegou nos 500 pontos, que era mais ou menos aqui, assim, ó? Faltou bem pouquinho. Ó, 500 pontos era... Vamos botar na cruzeta. Ó, entrando aqui. 500 pontos era mais ou menos aqui, ó. Tá vendo ali? Um pouquinho abaixo desse fundo aqui. Por que ele não foi até os 500 pontos? Por causa dessa região do bola. Então o preço ele bateu aqui no bola e teve uma dificuldade. E aí a galera defendeu esse aqui e mandou o preço de volta. Tá, eu acho que vocês já conseguiram entender, né? Já conseguiram entender que é uma região bem interessante. Olha só essa subida aqui, ó. Olha essa subida aqui. Ó. Olha onde deu uma entrada para nós aqui, ó. Deu uma compra aqui, tá? Aí, no caso aqui, a ideia é o preço ele está se afastando do bola. Então eu não tô entrando comprado e logo na frente já ia dar de cara com bola. Não, é o contrário. Eu estou entrando comprado, mas o bola vai ficar para trás. Então eu vou subir, tá? Aí, então é tranquilo. Eu entrando aqui, olha só. O que aconteceu? O preço veio tranquilo, 600 pontos.
Depois ele pintou de branco porque já estávamos na zona de reversão. Mas ele continuou subindo e ele subiu até onde? Ele subiu até o bola. Quando ele chegou no bola, ele resolveu voltar, certo? Então já deu para entender que essa região do bola-bola é uma região bem forte, ó. Mesma coisa aqui, ó. Bateu no bola, voltou, bateu no bola, voltou, bateu no bola, voltou. Se vocês colocarem essa indicação e andarem para trás, vocês vão ver que isso é normal acontecer no preço, tá? É bem comum, certo? Vamos dar uma olhadinha então agora. Essa é o primeiro extras que eu tinha para mostrar. Eu acho que já ajuda bastante aí, né? Daria para eliminar aí alguns loss que a gente tinha no mês, tá? Beleza. Agora vamos para o segundo indicador. Aí é um indicador mesmo, tá? Que não é nosso, é um indicador nativo da própria plataforma, tá? Tem em qualquer versão, tanto no Pro, no Profit Plus, no Profit One, no Profit, né? Qualquer versão do Profit tem esse indicador que é nativo, que é o indicador estocástico, tá? Então, ó, deu um alarme aí, ó, alarme no índice. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, é aqui, ó. Olha só o alarme que deu aí no índice, ó. Vamos ver como é que ele vai se comportar, tá? Depois a gente dá uma olhadinha aqui no final, candle 98, tá? Vou deixar um pouquinho mais para cá para vocês não ficarem cuidando ali o andar do preço, tá? Mas olha só, o estocástico lento é um indicador nativo do Profit. Como é que a gente coloca ele, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a instalação. É muito simples, tu pode vir aqui em cima, indicadores, mais indicadores, e aí colocar lá estocástico lento, tá? É muito simples. Ou mesma coisa aqui, o botão direito, inserir indicador, vai aparecer aquela telinha, estocástico lento, insere, coloca ele aqui. Aí, quando ele estiver inserido na tua tela, tu vai vir aqui nas ferramentas e vai pegar uma linha de resistência e vai colocar aqui dentro, tá? Duas linhas. Uma das linhas, depois que tu, por exemplo, tu faz assim, ó, clica aqui e clica aqui, ó. Coloquei uma linha aqui dentro. Aí tu dá 2 cliques nela, tá? Vem aqui na aba posição e aqui tu vai definir o preço dela, tá? Aí quando tu definir o preço, vamos botar aqui, por exemplo, 70, só um exemplo. Ó, ela vai se posicionar no preço que tu colocou, certo? Então vamos tirar essa daqui. O preço que tu vai colocar é 90, essa de cima, e 10 para essa de baixo. Então vai ser 2 linhas que tu vai colocar marcando 90 e 10, certo? Muito bem. Ó, o preço lá tá indo a nosso favor, ó, tá subindo. Vamos voltar para cá. Vamos focar aqui no nosso exemplo, certo? Agora, esse indicador do estocástico vai servir só para um único propósito, tá? E isso é bastante importante. Tem que ficar ligado. Ele vai servir apenas para nos indicar reversão, para validar a reversão. Quando o preço estiver nas zonas de reversão, tu vai validar ele pelo estocástico. Como que funciona? Olha só essa reversão aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui? O preço chegou lá na zona de reversão, tá? E aí nós vamos olhar. Quando o preço chegou na reversão de cima, o nosso preço aqui no estocástico, a linha que tem, ele tem que estar acima desse preço que a gente marcou aqui, ó, de 90, tá? Então, se as duas linhas estiverem acima do 90, como é o caso aqui, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, como é o caso aqui, ó, o preço está acima, ele indica que está sobrecomprado, o preço está alto demais, ele já está no ponto de voltar. Então aqui ele validou essa nossa zona de reversão, estando o preço lá em cima. Agora vamos ver aqui, ó, outros exemplos, tá? Vamos pegar aqui
Outros exemplos, zonas de reversões. Ó, aqui embaixo, ó, esse cara aqui, olha lá, ó, o preço está agora abaixo, ele está abaixo da linha 10, certo? Então o preço ele está sobrevendido, ele já está lá embaixo, chegamos na zona de reversão aqui, tu olha aqui no estocástico e ele vai validar. E aí se ele tiver abaixo da linha, significa que nós estamos num bom momento para ele voltar. E aí, se pintar aqui, tu pode entrar, tá? Lembrando que essas extras que eu tô passando hoje não são regra, não são obrigatórios no nosso operacional. São apenas estudos extras que eu identifiquei que facilitam a nossa vida. Então, você pode utilizá-los ou não, tá? Acho interessante, recomendo que utilizem, acho que é válido, tá? Acho que ajuda bastante, evita alguns loss. É claro que pode acontecer de um indicador desse daqui ele te dizer, olha, não entra e depois o preço lá e dá um gain. Pode acontecer, tá? Então vai de cada um. Eu estou utilizando, tá? Eu estou utilizando e estou achando que está me deixando um pouco mais tranquilo nas operações. Muito bem, vamos lá. Vamos achar um outro aqui, uma outra reversão. Lembrando novamente que esse estocástico é para usar apenas nas reversões, para validar apenas as reversões, tá? Vamos achar uma outra aqui. Eu quero achar uma que deu errado. Vamos achar uma que deu errado. Ó, aqui por exemplo, ó, ele deu certo, mas o indicador não mostrou, ó. Tá vendo ali? Olha só aqui, ó, ele foi lá, bateu na zona de reversão, pintou para vender. E olha lá embaixo como é que ele ficou, ó. Ele estava no meio. Então aqui não era para ter entrado. Utilizando o estocástico não era para ter entrado. Mas se tu não quer utilizar o estocástico, tu poderia ter entrado. Ó, poderia ter entrado na zona de reversão e teria dado aqui 417 pontos. Aí tu poderia ter, se tu saísse no branco aqui, ó, teria pego 80 pontos, tá? Tudo bem. Então é só, em alguns casos realmente ela não vai mostrar. Olha só aqui, ó, vamos ver outras. Vamos ver se a gente acha mais opções aqui. Nesse caso aqui, ó, olha ali. Tá vendo aqui? Então aqui e olha lá embaixo onde está. Tá acima da linha. Então aqui deu certo. Nesse caso aqui, mesma coisa. Ele já está no limite da linha lá, ó. Deu certo também. Então aqui está acima da linha, deu certo. Então eles servem para validar as tuas zonas de reversão. Vamos ver se a gente acha mais alguma aqui. Vamos ver se a gente dá uma olhadinha mais para cá. Ó, aqui é um exemplo que ele estava abaixo, ó, e mesmo assim ele pagou bem mais de 500 pontos. Ó, 600 pontos, mas se tu for olhar aqui, ó, ela estava abaixo. Já esse aqui ela já estava acima, aí pagou também, certo? Então vocês coloquem nos estudos de vocês para ver como é que ficou, se está indo bem, se não está indo bem, se vale a pena ou não está valendo a pena. Essa é a indicação do estocástico, tá? Bom, vamos lá. Outra indicação é o seguinte, deixa eu tirar agora o estocástico. A outra é o MACD histograma, que seria esse aqui, ó. É sem linha, sem nada, tá? Só o MACD puro. MACD puro, não precisa nem ter cor de nada. E aí olha que interessante aqui, ó. Vamos ver uma coisa. Deixa eu separar aqui. Vamos pegar uma que tenha dado certo. Deixa eu botar para cá, pra gente ter mais opções, que se eu voltar muito para frente, aliás, muito para trás, eu já vou virar o contrato, né? Tá. Olha só aqui, ó. Aqui eu preciso estar com a outra ferramenta. E aqui. Ó. Bem de pertinho para vocês poderem entender.
Aqui deu uma entrada de compra, tá? Uma entrada de compra. Vou deixar marcado aqui, ó. Bem aqui. Uma entrada de compra. O que o MACD vai me dizer? Ele vai me mostrar como é que está a força de movimento, tá? Se a força do movimento está a favor ou não. Então, é interessantíssimo. Tu analisa sempre um candle antes, no candle de pivô. Olha só, por exemplo, nesse caso aqui, o verde é onde ele deu entrada, mas o pivô é esse branco aqui, certo? Por que é esse branco aqui? Porque o preço vinha subindo e deu a caída para baixo. Aí aqui que deu o pivô, tá? O verde não é pivô porque eu não tenho um movimento de queda aqui. Eu teria que ter um movimento de queda e aí apontando para cima, aí seria o pivô, tá? Nesse caso aqui eu tenho um movimento de alta, tá subindo e apontou para baixo. Então o pivô é esse cara aqui. Então como é que a gente faz para identificar? Deu uma entrada de compra. Será que eu entro nela? O que tu faz para analisar usando o MACD? Recomendação de extras, não é obrigação, tá? É uma recomendação de um estudo extra que a gente está fazendo. Olha só, marca esse pivô aqui, coloca nessa ferramenta cruz e aí tu clica nesse pivô e deixa essa linhazinha marcada aqui em cima dele, ó. Cliquei ali, ficou essa linha, tá? Agora tu acha o outro ponto de pivô, que seria aqui, ó, esse para baixo. Como esse pivô aqui ele tá para baixo, tu tem que achar um outro igual a ele que aponta para baixo. Então tu vai achar esse cara aqui, ó. E aí tu vai olhar lá embaixo, olha lá embaixo como é que tá a diferença na relação dos MACDs. Tu vai ver este cara aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Esse MACD aqui em relação a esse cara aqui, que é o que está marcado. Repara que o MACD diz que o da direita ele está menor do que o da esquerda. Não sei qual é o sentido que vocês estão aí. Deixa eu olhar na tela aqui. Na tela é esse aqui, né? Então esse aqui da esquerda ele está mais baixo e esse aqui da direita ele está mais alto. Então no sentido do preço, né? No sentido do preço, esse aqui está mais alto. Ou seja, o MACD agora ele está voltando para cima. Isso mostra que a força está querendo ir para cima, no mesmo sentido da minha operação de compra, tá? Vamos achar um outro exemplo para a gente praticar. Vamos ver aqui, ó. Aqui, acho que esse aqui não vai dar, porque esse aqui a gente é reversão, né? Nos reversões às vezes não pega. Mas vamos pegar esse cara aqui. Ó, aqui deu uma opção de compra, né? Então nós vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar esse cara e aí pega lá o risquinho com esse cara aqui, ó. E olha lá, mesma coisa. Será que eu consigo... Peraí, acho que para facilitar, deixa eu abrir minha ferramenta. E aí nós vamos olhar aqui, ó. Ó, este cara aqui, tá? E o outro que é... Vamos puxar uma linha aqui para a gente poder visualizar melhor. E o outro é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Repara que... Olha como é que está a distância, ó. Esse aqui está mais fundo e esse aqui está mais alto. Então, se aqui deu uma entrada de compra, tu vai fazer essa avaliação. Esse cara aqui, ele tem que estar mais alto que este. E aí a gente tem mais um indicativo de que ali a força está do nosso lado. É que nem os Jedi, tá? Que a força esteja com você. Se a força estiver contigo, o movimento vai a teu favor, tá? Vamos tentar achar um outro. Ó. Vamos pegar esse aqui que deu errado, vamos ver. Olha só, esse cara aqui que deu errado, tá? Ó, então nós temos aqui uma venda e olha como é que tá a marcação dele. Opa. Aqui, ó. Olha como é que tá a marcação dele. E aí a gente vai olhar como ele tá. Aliás, não é esse aqui, né? É o pivô. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então olha como é que tá a marcação dele
E aí o próximo pivô, se esse aqui está apontando para cima, nós vamos achar um outro que está apontando para cima, que no caso é esse cara aqui, ó. Este cara aqui, ó, tá? E olha como é que ele tá lá, ó. Aí traça uma linha, ó. Aí me diz uma coisa, aqui é uma venda, certo? E aí tu olha lá embaixo, tu vê que ele tá menor do que esse cara aqui. Se é uma venda, ele teria que estar mais fundo. A força teria que estar empurrando para baixo. E aí aqui, como ele está mais curto, então eu não tenho força, eu estou sem força para ele ir para baixo. E ele pintou de vermelho, por isso ele deu contra. Ele deu um loss aqui. Tá? Então aqui eu conseguiria evitar esse loss analisando essa questão. Olhando a força desse movimento, a força dele de venda não é tão grande. Ele pintou uma venda, pintou, né? Porque casou todos os parâmetros, mas tem força? Não tem. Então aqui eu conseguiria fugir desse loss. Vamos tentar um outro aqui. Conseguiram captar como é que é a ideia? Vamos pegar um outro aqui, vamos ver. Este cara aqui. Ó, aqui deu uma compra, tá? Tanto faz, vamos pegar essa aqui ou essa daqui. Vamos pegar essa primeira aqui, ó. Essa primeira compra. Então, o anterior dele, o pivô, esse que aponta para baixo, tá? Ó, esse que tá apontando para baixo. Tá vendo ali, ó? Vamos botar mais perto. Ó. E vamos diminuir aqui. Então, esse cara aqui, ele tá apontando para baixo. O outro que tá apontando para baixo, qual é? Então, nós vamos analisar este cara aqui. Ai, mas eu tô sempre pegando a ferramenta errada. Nós vamos analisar esse cara aqui. E o outro que aponta para baixo, o anterior, qual é? É esse cara aqui, né? Então, olha lá. Olha como é que ele tá. Aí a gente traça uma linha, né? Traça uma linha aqui. E aí tu já vai ver. Ó, é uma entrada de compra. Se é uma entrada de compra, a força aqui ela tem que estar menor do que o anterior. Porque aí eu tenho uma subida. Ele vai subir e vai virar o MACD para cima. E é isso que acontece, ó. Esse cara aqui, ele tá menor que esse cara aqui. Então essa compra ela é válida. Aí a gente junta mais uma confluência. Olha que interessante. Nós temos então aqui uma zona de reversão. Tá vendo aqui, ó? Zona de reversão. Ele pintou de verde na zona de reversão, uma confluência. Nós temos outra confluência. Nós temos aqui o bola-bola, ó, essa linha pontilhada. Ele tá justamente em cima do bola-bola. E olha mais uma confluência. Nós temos um MACD também dando ok para ele, tá? Então temos 3. Será que a gente tem lá o estocástico também? Vamos ver. Vamos pegar aqui o estocástico, que agora ele ficou... Ai, mexi nele aqui. Só um pouquinho que eu mexi na posição da linha. 90. Ele ficou apertadinho aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. É esse cara aqui, né? E olha lá, ó, o estocástico está abaixo da linha 10. Então nós temos 4 confluências. Tem 4 coisas apontando para o mesmo lado. Todo mundo dizendo, cara, vai porque tá tudo certo, tá todos os astros alinhados, tá tudo alinhado, certo? Então o que acontece? A chance, estatisticamente falando, é bem maior. É bem maior. Repara então que a gente tem 4 confluências, 4 coisas mostrando que essa entrada vai dar bom. É garantia de que vai dar bom? Que vai dar gain? Não é garantia, tá? Não existe esse negócio de garantia, tá? Mas ele é mais um fator para te ajudar. Conseguiram pegar aqui, gente? Conseguiram pegar para onde vai? Vamos ver se a gente acha mais um aqui, ó. Vamos ver. Ó, aqui deu certo, ó. Ó, a venda é aqui. Nós vamos analisar este aqui. Aí a gente pega esse cara que aponta para cima com esse outro cara que aponta para cima.
E olha lá, nós vamos analisar este com este. Então, a nossa marcação aqui, ela é de venda, né? Deu uma operação de venda. Então, o nosso box aqui, ele tem que ser mais baixo, mais fundo que o anterior. E olha o que acontece. Ele realmente, ele está inclusive virado para baixo, diferente desse aqui que está para cima. Tá? Então, façam os testes, gente. Façam os testes, façam esses estudos. Eu fiz esses estudos em muitas outras operações que deu, tá? E eu achei bastante interessante, senão eu não estaria trazendo para vocês. Eventualmente vai acontecer de um ou outro dar diferença. Mas se vocês fizerem esse estudo que eu estou mostrando, façam aí no de vocês, vocês vão ver que pelo menos no meu operacional, no meu indicador, deu bem bom, tá? Vou te dizer lá que 80% das vezes ele acerta. 80% das vezes dá a marcação certinha ali, dá a diferença. Se deu uma operação de venda, eu olho lá embaixo no MACD, esse MACD aqui ele tem que estar mais baixo do que o pivô anterior. Aí o pivô anterior está para cima e esse aqui está para baixo. Ou os dois estão para cima, mas esse aqui está alto e esse aqui está baixinho, entendeu? Aí eu consigo ver que ele está empurrando para baixo. Deu uma operação de compra, eu olho lá embaixo no MACD, esse MACD aqui desse candle do pivô anterior, ele tem que estar mais alto do que o anterior. Então eu vou lá, olho o pivô anterior e verifico que aqui está mais alto que esse aqui. Entendeu? Ele tem que estar, se ele está para baixo, esse aqui está para cima, ou os dois estão para cima, mas esse aqui está mais alto que esse aqui. Então tem essa diferença, certo? Muito bem. Basicamente, pessoal, era isso. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu acabei não mostrando para vocês também, né? Mas eu vou mostrar mais adiante. Deixa eu só abrir aqui. Aqui junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deixa eu fazer um print aqui dessa tela. Ó, deixa eu dar um print aqui. Pegar a ferramenta foi lá pro outro monitor. Aqui. Fazer um print dessa tela. E agora eu consigo trazer ela aqui para vocês. Eu tenho 3 telas, então é uma confusão de tela. Ó. Aqui. Posso fechar isso aqui. Tá? Então olha só, esse aqui é o nosso resultado até o momento, tá? Até o dia 23, que é o que eu marquei. Então tem alguns dias que eu ainda não marquei, não fiz os resultados. Tá? Então até o dia 23 nós estávamos com um total de R$ 2.050. Hoje nós já estamos mais, com certeza, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre as estatísticas. Eu já expliquei, já falei várias vezes, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo específico, tá? E aí eu vou explicar por que aqui tá amarelinho, por que aqui tá amarelinho, tá? Quem nos acompanha já sabe como é que é feita essas marcações, né? Da onde que eu tiro esses valores e tudo mais. Mas isso aqui são valores reais, tá? São operações reais, entradas que a gente teve reais. Só que as marcações não são bem essas. Por exemplo, vou deixar no ar, mas vou explicar mais ou menos. Eu sempre coloco aqui nessa tela abaixo do real, abaixo do que aconteceu. Então, por exemplo, ó, aqui nesse amarelinho aqui e nesse aqui são só 2 exemplos que mais adiante eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não foi só 15 pontos. Foi bem mais que 15 pontos. Foi tipo 20, 25, 22, 18, tá? Foi algo assim, foi mais do que 15 pontos, mas eu marquei só 15 pontos. Então, esse resultado de 2050 eu estou jogando por baixo. Estou jogando lá embaixo, tá? É bem mais que 2050, mas para fins de estatística eu jogo sempre mais para baixo possível, tá? Então esse é o nosso resultado de novembro. O mês ainda não acabou. Aliás, eu estou olhando novembro. Não, peraí, vamos olhar. Eu acho que eu peguei errado. Eu quero dezembro. Cadê o dezembro?
Ah, não, é esse aí mesmo. É que eu não alterei. Eu não alterei. Até foi bom ter mostrado para vocês, porque eu não alterei ainda a... Aqui. Não, tá dezembro. Tá dezembro. Eu olhei novembro na outra tela. Não, é que aqui tá novembro, ó. Aqui tá dezembro, mas aqui tá novembro. Eu não alterei ali. Não, viu? Foi bom. Já vou até fazer essa alteração antes que eu esqueça aqui. Então, ó, dezembro de 22. Porque eu acabei copiando e colando, né? Eu copiei a tela, a tabela de novembro e editei e fiz os resultados de dezembro, né? Mas acabei esquecendo de alterar aqui. Mas agora já alterei. Quando eu for publicar vai estar certinho. Mas esses são os resultados certinhos. Ó. Tanto é que hoje é 28 de dezembro. Ó, se a gente for ver aqui, 28 de dezembro é quarta-feira. 28 de dezembro, quarta-feira, tá? Então tá certinho as datas. Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou o nosso resultado de hoje, ó. Essa operação aqui, ó. A operação tá indo a nosso favor, tá? Essa operação de agora, ó, agora, 2 horas e 50 minutos. Que horas que ele iniciou? Que horas que deu essa entrada aqui, ó? Foi às 2h15. Então, ó, 2h15 deu uma entrada. Vamos fazer uma análise agora com tudo que a gente aprendeu. Olha só, primeiro, tá longe do bola-bola. Tá vendo lá? Ó? Aqui, vamos lá. Ó, o bola-bola tá aqui, a entrada deu aqui. Então eu tenho bastante espaço até chegar lá. Ó. Até lá eu tenho 440 pontos até chegar lá. Beleza? Primeira avaliação. Segunda avaliação, eu tô longe da minha região de reversão. Reversão tá aqui, ó. Minha zona de reversão tá lá em cima, tá? Então eu sei que eu tenho espaço para chegar até a zona de reversão tranquilo. Claro que é uma garantia, pelo simples fato de eu estar aqui, é uma garantia de que ele vai até lá em cima. Cara, não há garantia de nada nesse mercado, não tem garantia. Ó, o preço tá indo a nosso favor. Tá? Então assim, pode acontecer dele daqui a um pouco ele despencar lá para baixo. Então aqui eu não entrei nessa operação, primeiro porque eu já não estava mais operando e segundo porque eu estou gravando para vocês, tá? Mas aqui já poderia ter pego quanto aqui? Ó, já deu 320 pontos praticamente. Nesse momento eu já estaria me preocupando em proteger o máximo possível porque ele pode chegar no bola e voltar. Ele pode chegar na zona de reversão e voltar, tá? Vamos analisar aquela outra questão? Olha aqui, ó. Quando ele deu aqui a compra, aqui a gente pega esse pivô com esse outro pivô aqui, o que aponta para baixo, né? Esse aqui com esse aqui. Aí, vamos dar uma olhada lá embaixo, ó. Nesse caso aqui, tá vendo? Já deu o contrário, ó. Esse MACD, esse cara aqui tá mais baixo do que esse cara aqui. Então, pelo MACD, eu não entraria. Então, entende que é um estudo que a gente tem que fazer. E aí, se tu for ver, faz essa avaliação de a cada 10 entradas, tu vai ver que quantos o MACD erra. Aí tu vai ver se vale a pena tu operar usando o MACD ou não, tá? Muito bem. Nesse caso, olha lá onde é que o preço está chegando. A gente vai acompanhar aí, ó. Vamos dar mais uns minutinhos. Deixa eu ver aqui na minha outra tela qual é a situação. Provavelmente ele vai voltar, tá? Provavelmente ele vai voltar, porque ele já chegou nesse topo aqui, ó. Se vocês forem ver, tem um topo aqui também. Então, além do bola-bola, tem aqui também um topo anterior, né? Então, o que é? Ó, tem um topo aqui e um topo aqui. Se a gente voltar, olha ali. Entendeu? Então ele começa a fazer o que? Aquela famosa caixa, né? Lembra que a gente já falou isso? Quem nos acompanha há muito tempo, eu sempre falo da caixa, né? O que é a caixa? Ele bate num ponto e volta. Bate no mesmo ponto e volta, aquilo ali é uma caixa. Então tu faz isso, imagina uma caixa assim, né? Ele bateu aqui em cima, voltou. Bateu aqui no mesmo ponto, voltou. Cara, tu não opera mais aqui, porque aqui é uma região que tem uma dificuldade de romper esse preço. Então, é bem provável que ele vai voltar. Ele não vai conseguir romper isso aqui por causa dessa marcação, tá? Por causa desse topo, e ele chegou nessa região. Ele não vai marcar nem reversão, ele provavelmente vai ficar aqui e vai voltar um pouco.
Isso é o que eu acho, é o que eu acredito, mas ele pode fazer o contrário, ele pode simplesmente ignorar esses pontos aqui e subir, e ir lá em cima, ou ele pode descer. O mercado é que determina, daqui a pouco entra um grande institucional e ele quer que o mercado suba e ele vai fazer a coisa subir, né? Ou daqui a pouco aqui a gente está numa região que está um institucional defendendo, ele vai com um estalar de dedos fazer o mercado desabar e voltar lá para baixo. Vai depender, tá? Ou daqui a pouco tem uma notícia que sai, que acontece, também pode acontecer, certo? Vamos acompanhar agora, mas eu já sairia, né? Eu já olhando essa questão aqui e olhando essa questão aqui, eu sairia agora, na hora que ele fechar aqui, ó. Quando ele fechar, ele fechando esse box, eu sairia. Eu pegaria isso aqui, ó. Pegaria aqui 200 pontos, 189, 180 pontos, eu sairia mais ou menos aqui, ó. Eu iria esperar o box fechar, tá? Então, se ele fechar, aí olhando aqui o MACD também, ó. O MACD já está começando a ficar mais baixo. Ó, eu sairia agora, tá? Eu sairia agora, pegaria 190 pontos, é o que eu pegaria. Precisa pegar 500 pontos? Não tem necessidade. Tu pega lá 100, depois tu pega 200, depois tu pega 300. O que não pode é tu ficar negativo. Garante a pontuação. Pode acontecer agora dele fazer isso aqui, ó, ele lá para cima. Ele pode subir, não tem problema. Eu iria garantir os meus 190 pontos e ia ficar feliz, tá? Mas começa a analisar essas questões. Olha o MACD começou a descer, vê se tá valendo ou não tá valendo, né? Já tava aqui numa região do bola, tá? Certo? Beleza, então, pessoal, basicamente é isso. Essa aula eu achei assim bem interessante. Acho que vale a pena vocês pegarem esses indicadores que são nativos do Profit, instala eles ali, faz os testes, tá? Verifica, vê se acha interessante, vê se tu acha interessante. Não estou dizendo que é para te colocar eles, mas é uma indicação, tá? Daqui a pouco tu se sente confortável, daqui a pouco tu tem medo de entrar em determinadas operações, né? E aí tu tá vendo ali que tem um bola-bola na região, aí tu, não vou entrar porque eu já tava com medo de entrar, ainda tem um bola-bola ali, não, me ajuda a não entrar, né? Ou, sei lá, olha, daqui a pouco tu gosta de operar com o MACD, daqui a pouco tu já trabalha com o MACD também, né? Lembrando que o MACD é só para olhar a questão dos pivôs para ver se tem a força a favor ou não, e lembrando que o estocástico é só para analisar as zonas de reversão, tá? Pelo menos da forma com que a gente estudou aqui e da forma com que a gente vai aplicar no nosso operacional como recomendação, não é obrigatório, não vai fazer parte, tanto é que eu não vou colocar esse passo a passo não vou botar essa descrição no passo a passo, tá? Então, quando você receber o seu indicador, não vai estar lá no passo a passo, insere lá o MACD, insere o estocástico, insere o bola-bola. Não vai estar, porque isso são estudos extras que a gente acha interessante, que pode ajudar, pode auxiliar, beleza? Para você que é novo, que está chegando no canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que a gente disponibiliza o nosso indicador para você utilizar por 30 dias grátis, tá? Então é muito simples, basta você solicitar para nós lá no nosso site. Ó, enquanto eu estou falando aqui, ó, olha lá, ó, ele bateu lá no bola-bola agora, ó. Bateu no bola-bola e agora daqui a pouco vamos ver o que ele faz, tá? Então, assim, a Trader de pai para filho, a gente disponibiliza o indicador para você utilizar por 30 dias. A gente entende que não adianta tu pegar um indicador qualquer que seja do mercado e ficar com ele uma semana, 10 dias, 15 dias. É muito pouco tempo para te ver o resultado, para te entender como é que funciona, pegar as manhas, tá? Então, 30 dias a gente disponibiliza ele sem restrições, com tudo que a gente tem aqui, ele vai para ti. E aí, tu utiliza ele 30 dias corridos. Passou os 30 dias, se tu gostou de operar com o nosso indicador, tu vai ter a opção de renovar ele, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para renovar? A renovação, tu pode renovar ele mensal, tá? Ou agora nós vamos divulgar mais adiante aí um pacote, né? Um plano, onde vai ter 3 tipos de renovações. Tu pode renovar ele
trimestral, semestral ou anual, tá? Então, eu tô aqui sem os valores. Espera aí que eu vou abrir aqui os valores antes que eu... Já aproveito que eu tô comentando, né? Que de cabeça eu não lembro, porque é melhor eu abrir uma cola do que falar bobagem, né? Então vamos lá. Tô abrindo aqui. Ó, até eu vou botar aqui para vocês para ficar mais fácil. Aqui, ó. Opa. Ó, vamos botar aqui. Ó, esse vai ser os nossos planos, tá? Nós vamos... Opa, mudei aqui. Ó, nós vamos ter então lá o plano trimestral, que ao invés de tu... Vamos, para te entender como funciona, você que está chegando agora, tá? A renovação do plano até hoje sempre foi mensal. Então, como é que é feita a renovação? Tu manda um e-mail para mim dizendo: ó, Bonetti, gostei de usar o teu indicador, quero usar ele mais 30 dias. Nós vamos te mandar um boleto, ou um QR Code, um Pix, como você achar melhor, e você vai fazer o pagamento dele e a gente manda a licença para ti, tu instala lá novamente e ela vai ficar funcionando mais 30 dias. E assim a gente ia. Não tem burocracia. Ou seja, tu renova ele por mês, chegou no final do mês, tu não quer renovar, tu não precisa nem me dar satisfação. Tu simplesmente não renova, tu não fala nada, nem toca no assunto, deixa quieto. O indicador ele vai te dar uma mensagem dizendo: olha, chegou no final da licença, último dia de licença. E aí, nesse último dia, tu vai poder operar normalmente, só que aí no final desse dia ele não vai colorir mais. O indicador não vai mais te mostrar nenhuma indicação, certo? E aí tu faz o que tu quiser, tu deixa de canto, não usa mais, enfim, tá? Para renovar, então, era só mandar um e-mail. Qual é o valor que nós cobramos da renovação? A gente cobra 250 pontos, ou seja, meio gain, metade de um único gain para tu operar ele pelo mês inteiro. Então, assim, quantos pontos deu hoje, por exemplo? Hoje deu mais de 1000 pontos, né? Só hoje tu já teria condição de pagar a licença do mês inteiro, tá? Então, a licença, a gente sempre vai pedir 250 pontos. 250 pontos equivale a R$50, tá? Então, é R$50 o valor da licença mensal. Lembrando que tu paga mês a mês, tá? Então tu paga no final do mês, usa 30 dias, se não chegou no final do mês não quer mais, é só tu não falar nada, não paga, não precisa dar satisfação, ninguém vai ficar te ligando, te cobrando e te enchendo o saco, tá? Então aí agora nós temos esses planos, tá? O plano trimestral vai sair R$120. O que é o R$120? Imagina se tu fosse fazer 3 vezes de 50, daria R$150. Então a gente vai dar um desconto, tu vai ter um plano trimestral de 120. O plano semestral, mesma coisa, 260, tem lá um descontinho. O anual, 550. E vai ter o plano vitalício, tá? O plano vitalício nós calculamos 2.200, tá? O plano vitalício vai incluir o indicador todo para sempre, tá? Só não vai o código fonte, tá? Mas ele vai sem restrições, não vai ter restrição de final, acabar o mês, vai acabar o ano, não. Do jeito que ele tá, ele vai direto para ti, tu vai poder usar ele para sempre. Bonetti, e as atualizações? Vai ter direito a todas as atualizações, tá? Vai ter direito. Então basta vocês, se daqui 5 anos tu quer a atualização que a gente lançou, manda um e-mail para nós, porque você vai ter que solicitar para nós a atualização, tá? Porque a gente não vai ter um controle de todo mundo que tem vitalício, porque senão vira uma bagunça. Então e até porque a gente quer que você continue nos acompanhando no Instagram, no YouTube. Então no momento que você identificou que existe uma atualização, solicita para nós a atualização, a gente manda para você sem custo, sem nada, para você que tem a licença vitalícia, tá? Para vocês que têm a licença anual, semestral, trimestral, também a gente manda as atualizações, tá? Isso é meio óbvio, tá? Mas acontece que no caso vocês têm uma limitação. Trimestral, passou 3 meses, fecha e não tem mais.
né? Aí tu vai ter que renovar por mais um trimestral. Mas dentro do trimestral, se tu comprou hoje uma licença trimestral e semana que vem tem uma atualização, a gente vai mandar a atualização para você. Comprou o semestral e daqui 2 meses saiu uma atualização, a gente vai mandar a atualização para você. Lembrando que quem tem que solicitar a atualização é quem está com a licença, tá? A gente não tem como controlar todo mundo que a gente manda para mandar a atualização, tá? Então tu que tem que me dizer, olha, Bonetti, me manda a atualização aí, o meu plano é o trimestral, tal. Só não me dá o teu nome, eu já consigo localizar o teu cadastro e eu vejo qual é o plano que tu tens, certo? Então esses são os valores. Então olha lá, galera, para encerrar a operação, olha lá, lembrando que nós estamos agora real time, ao vivo aqui, ó. 28 de dezembro, agora são 3 horas e 6 minutos. Olha o preço, o que está acontecendo aí? Ele está fazendo aquilo que a gente comentou, né? Olha lá, ó. Ele foi até o bola, chegou no bola ali, ele está com dificuldade de romper, ele está com dificuldade de passar. Daqui um pouco ele pode ultrapassar e explodir, ou ele vai segurar e vai voltar. Então nesse caso aqui, ó, se eu tivesse na operação, eu já teria saído, como eu falei, eu teria saído aqui, né? 180 pontos. Depois ele subiu. Se por acaso eu coloquei aqui, ele não pegou a minha saída, agora eu iria sair aqui, ó, por aqui, por volta de 360, 350 pontos eu iria sair, para garantir antes que o mercado faça isso, né, que ele exploda para baixo, certo? Então, era isso. Beleza, pessoal? Acho que a gente fez aí uma aula, até esticou um pouquinho mais, né? 1h30 aí de aula, mas foi bem válido, mostrando aí alguns extras que são interessantes, que valem a pena, mas como eu digo novamente, para reforçar, estudem, revisem, insere ele na tela, faz os seus estudos e vê se para ti é interessante, se vale a pena ou não. Se for interessante, tu passa a utilizar. Caso contrário, não precisa. Deixa como está o nosso indicador padrão. Beleza? Vamos lá ver como é que encerra essa operação. Depois vocês postem aí os resultados que acharam, tá? Valeu, galera. Hoje é quarta, né? Eu já ia dizer bom final de semana. É final de ano, eu tô totalmente perdido. Mas é isso aí. Nos falamos. Um abraço.